Olá, tudo bem? Eu me chamo Mariana Dias e vim aqui trabalhar mais algumas questões para a Banqueades, Secretaria de Educação 2023, para o processo seletivo simplificado, tá certo? Prova que acontece agora, em novembro de 2023, tá bom? Vamos lá. A questão um foi para a Secretaria de Agricultura, para o cargo de analista, certo? Nas áreas de produção agrícola do Distrito Federal, entre julho e setembro, ocorre o chamado vazio sanitário. Essa prática de produção agropecuária tem fundamentos geográficos, econômicos e sanitários relacionados aos espaços agrícolas. A respeito desse assunto, essa medida é utilizada nas áreas de produção de soja e consiste na proibição do plantio ou de manutenção de plantas vivas por 3 meses para evitar a disseminação de pragas. Galera, a questão certa. Por quê? Nesse processo, onde você tem a plantação de soja, seja no Brasil inteiro ou fora do Brasil, precisa se fazer essa pausa no solo, porque há um problema que pode ser desenvolvido chamado de ferrugem asiática, que é uma espécie de fungo, e esse fungo ele se prolifera com muita facilidade, então ele pode ir até longas distâncias, tá? Causando prejuízos, como foi dito aí na questão, né? Geográficos, econômicos e sanitários, tá bom? Eu achei essa questão e eu acho ela uma questão muito difícil, até porque quer de você um conhecimento aí da área da agricultura, certo? Aí quem mais não é à toa que foi para a SEAGRE essa questão. Mas é interessante você saber que no Distrito Federal você tem uma grande produção de soja, tá bom? Apesar da gente achar que não, mas é que tem uma grande produção de soja, tá bom? Pense o seguinte: essa técnica é realizada para evitar prejuízos, tá bom? Então, questão correta. O material vai estar disponível aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo, tá bom? Para quem quiser ter em casa e refazer essas questões e depois fazer a correção, ok? Questão 2 também foi para a SEAGRE, né? Para agente administrativo, tá bom? Bora lá. Foi esse ano 2023. Vargem Bonita é uma das regiões rurais do Distrito Federal com forte concentração de imigrantes e descendentes de japoneses. Atrás apenas da região de Braslândia, no tamanho da comunidade nipônica. Vargem Branca tem 60% das propriedades rurais ocupadas por famílias japonesas. Assim como em Braslândia, a maioria das famílias veio para o local antes da inauguração de Brasília, por volta de 1957, com a missão de produzir alimentos para a capital federal. Galera, não só aqui na região do Goiás, mas em todo o Brasil nós temos várias comunidades nipônicas espalhadas pelo Brasil. Por exemplo, na região norte do Brasil, há uma grande produção de pimenta do reino produzida pelos japoneses. Provavelmente a pimenta que você consome, ela é produzida pelas comunidades japonesas, tá bom? Eles também se destacam na produção de hortaliças, tá? De alface, agrião, couve, tá bom? Vários tipos de hortaliças, não só essas, tá certo? Eu já tô dando aqui a resposta, tá bom? O núcleo Vargem Bonita é uma importante área de produção agrícola do DF, destaca-se pela olericultura. A olericultura, esse nome difícil aí, é só uma maneira de dizer assim, ó, é a galera que planta a produção de hortifrutis. E geralmente essa produção do hortifruti, ela tá sempre pertinho das cidades, porque são produtos que perdem com muita facilidade. Então, aqui também nós temos uma grande produção nos Incas, tá? Espalhadas aí pela Samambaia, Ceilândia, Braslândia, né? Núcleo de Vargem Bonita também é um deles. Só a título de curiosidade, provavelmente aquilo, se você mora em Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas, ou nessas regiões próximas a Braslândia e Ceilândia, essas hortaliças, esses produtos que você consome, como alface, couve, rúcula, folhas em geral, você geralmente consome aqui do pequeno e médio produtor que atua nessas regiões, tá? Principalmente nos Incas, certo? Então, essa questão, ela está corretíssima, tá bom? É até a título de informação, é bom você saber,
tá? Produtos que têm uma facilidade de perder muito rápido, eles estão sempre próximas às áreas de consumo, tá? Produção de ovo, de leite, né, laticínios e outros mais, tá bom? Próxima questão. Essa é uma questão da IAD de 2021 e que eu achei que está muito atualizada e é bom a gente falar sempre sobre os aspectos sociais, econômicos e políticos do Distrito Federal, tá? É bom você estar sempre antenado, assistindo ou lendo os jornais locais, tá bom? Metrópolis, Correio Brasiliense, tá? Para você acompanhar o que acontece aqui no Distrito Federal. Ó, ontem nós tivemos aí no Distrito Federal uma greve com adesão de 100% dos rodoviários. Foram 18 horas de greves, depois de uma negociação, só depois disso teve uma abertura econômica pelo governo do Distrito Federal, porém ainda tem uma parte dessa categoria que ainda está parada, que funciona principalmente aqui na Samambaia e na Ceilândia, tá? Que é a Marechal, ainda estão em processo de negociações, tá bom? Bora lá. Essa foi uma prova da IADES 2021, tá bom? Para CFQ, cargo de químico. Apenas 3,4% da população do Distrito Federal reside em área rural. Desde a década de 1999, o Produto Interno Bruto de Brasília está entre os primeiros no ranking e atualmente é o terceiro do país. Se comparado aos municípios brasileiros, o primeiro, São Paulo, e o segundo, Rio de Janeiro, e o oitavo, se comparado aos estados, que mostra a potencialidade econômica e, ao mesmo tempo, a necessidade de inovação, de mudanças de política e de gestão, que esse potencial seja refletido em desenvolvimento e redução de desigualdades sociais. Esses números, eles mudaram bem pouquinho, tá? O Distrito Federal, ele vem crescendo bastante economicamente nos últimos 4 anos, 5 anos, tá certo? Hoje, o Distrito Federal, só para você ter uma ideia, tem um dos maiores PIBs do Brasil. Aliás, tem o maior PIB do Brasil, segundo a PNAD e o IPEA. Porém, é de uma desigualdade absurda. Você tem dentro do Distrito Federal uma Noruega e, ao mesmo tempo, você tem uma Mianmar, né? Que é o país mais desigual, com pior índice de desenvolvimento do planeta, né? Bora lá. Em relação aos aspectos políticos, econômicos e sociais do Distrito Federal, quando se sai dos limites do Distrito Federal e acaba-se o conjunto de regiões integradas de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno, as desigualdades sociais são imperceptíveis. Vixe Maria, imperceptível, pelo amor de Gerry Adriane. Olha só, primeiro, quanto mais próximo do plano piloto, maior a renda. Quanto mais longe do plano piloto, menor a renda. Então, a gente tem aí, sim, uma imensa desigualdade social. Acabei de falar, você tem ali o Lago Sul, o Lago Norte, região do plano piloto, onde você tem acesso a toda a estrutura que uma sociedade precisa, e quanto mais longe desse centro que você vai se deslocando, maior a desigualdade social, índice de criminalidade, de pobreza, de submoradia e assim sucessivamente, tá bom? Então, questão erradíssima. Próxima questão. Em relação aos aspectos políticos, sociais e econômicos do Distrito Federal, a concentração de investimentos ao longo do tempo na região conhecida como Plano Piloto reforçou as desigualdades sociais atualmente existentes entre as regiões, a região administrativa 1 e as demais regiões do Distrito Federal. O que ele está dizendo aqui, ó? Ao longo do tempo foi se investindo ali no Distrito Federal, aliás, principalmente em Brasília, óbvio. Se você investe no centro, as periferias elas vão ficar desiguais. Isso é uma questão de lógica pela história que o país tem, né? Os centros são bem organizados, infraestrutura, saneamento básico, acesso à escola mais perto de casa, acesso ao transporte público, mobilidade urbana, acesso à cultura, e assim, ao esporte, e assim vai. E quando você vai se afastando das áreas centrais, esses acessos à cultura, lazer, esporte, mobilidade, ela vai
sendo diferenciada e, claro, a qualidade vai caindo absurdamente. E para finalizar, temos aí também, né, em relação aos aspectos políticos, econômicos e sociais do Distrito Federal, entre as unidades da Federação Brasileira, o DF é a que apresenta o menor coeficiente de Gini quando se trata da desigualdade social e renda. Não, peraí. Bora lá. O que é o índice de Gini? O índice de Gini, ele mede a desigualdade social. O que quer dizer isso? No DF, apesar da gente ter um IDH nas alturas, a distribuição desse IDH e de como essa sociedade se organiza, o bem-estar da população, a sua fundamentação na alfabetização, na riqueza, na educação, na esperança de vida, natalidade e mortalidade, ela não fica ali. Tá? O índice de Gini, ele te traz como que a sociedade ela se comporta. Por exemplo, quando eu olho para a população que mora lá no plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, Noroeste, eu tenho uma população com uma grande concentração de renda. Quando eu olho para uma população que está na estrutural, na Ceilândia, nas quadras finais da Samambaia, Recanto e assim vai, eu tenho uma defasagem econômica, uma diferença econômica absurda, tá? Então, o índice de Gini, ele mede a desigualdade, ele mede a desigualdade de renda, desigualdade socioeconômica, tá bom? Ou você pode chamar ele de índice, ou você pode chamá-lo de coeficiente de Gini, tá? Quanto mais perto de menos desigual é a sociedade. Quanto mais longe de mais desigual é a sociedade. Pra você ter ideia, o DF é a quarta unidade da federação mais desigual do Brasil, tá? É a maior em índice de desenvolvimento humano, olha que dualidade, e a pior em coeficiente de Gini. A quarta pior, aliás. É só isso, obrigada por hoje, até a próxima aula, daqui 3 dias eu posto questões de novo. Tchau!